Fala pessoal, tranquilo e favorável? Formei, estou com a carteira da OAB. E agora? Se você está com esse questionamento aí, fica até o final que esse vídeo aqui é para você. Vem comigo, direito tranquilo e favorável. Então pessoal, muitos me perguntam a respeito do término da faculdade, que eu sempre gosto de trazer o 11º período, né? O temido 11º período. E como que a gente fica depois dessa situação? Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês a respeito desse período, que é um período um tanto quanto difícil para todos nós, né, que ingressamos aí no curso de Direito. Então, quando eu finalizei minha graduação, eu tive a sorte de conseguir já trabalhar por mais ou menos 2 anos e meio dentro do tribunal. Então vocês lembram, né, que os vídeos anteriores aí até falo dessa experiência, eu comecei como estagiário e acabei então exercendo ali uma função de confiança dentro do tribunal, o que me trouxe uma certa segurança para esse período pós-faculdade. Então eu formei em dezembro, mais ou menos março, abril, eu já estava trabalhando, né, dentro do tribunal, o que me trouxe essa segurança. Mas o que acontece? Depois desses quase 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu iniciei a minha advocacia. Eu iniciei a minha advocacia um pouco mais tarde que todos os meus colegas anteriormente, mas eu já vivia no meio da advocacia, porque eu já compartilhei com vocês, né? Meu pai tinha escritório, então eu já vivia nesse meio. Mas aí eu comecei a minha advocacia. Meu pai trabalhava com direito penal, né? Era totalmente voltado para o aspecto criminal. E eu gosto de trabalhar com civil, então eu tinha que transformar aquela atividade, porque eu assumi o escritório do meu pai, naquilo que eu precisava, né? Meu pai acabou tendo que se afastar da atividade em decorrência de uma doença, então eu acabei assumindo essa responsabilidade. Então eu tinha que converter aquela cartela de clientes dele numa cartela de clientes que fosse tranquilo e favorável para mim. Então eu comecei a minha advocacia. Foi um medo danado, por quê? Porque eu não tinha ninguém a quem me apoiar naquele momento, porque né, meu pai estava doente, então eu não tinha muita referência ali da advocacia para poder, às vezes, começar, né, tirar uma dúvida, ter um suporte. Então eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm, né, os advogados, é justamente esse início, tá? E é muito engraçado quando a gente pega, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça e você vê um juiz dando uma bronca em algum advogado, que inclusive essa vai ser uma das temáticas que nós vamos discutir aqui no canal, ou às vezes o promotor de justiça, quando esses funcionários eles passam por um estágio probatório. E na advocacia eu gosto sempre de traçar esse paralelo. Nós não temos esse estágio probatório no seguinte sentido, né? Eles estão ali colocando em prática aquilo que eles aprenderam no curso de aperfeiçoamento, que todo ingresso nessas carreiras tem esse período. Nós da advocacia nós não temos isso. Então você já passou na prova, pegou sua carteira, então você começa ali a exercer sua atividade. É lógico que, né, a maioria das pessoas que vão iniciar na advocacia procuram curso de aperfeiçoamento, cursos práticos, né, para poder auxiliar, o que é o que facilita. Foi o que eu fiz. Então eu procurei um curso especializado em prática civil, comprei alguns livros de prática civil para poder começar a trabalhar. E uma coisa muito interessante é que hoje tem muito material disponível para vocês, né, quem vai começar sozinho, como foi o meu caso, principalmente num nicho que às vezes você não está muito habituado, então tem muita coisa disponível, que às vezes você também não tem a condição financeira de arcar com aquilo naquele momento, então é possível, né? Então é só você fazer uma pesquisa, que você acha muita coisa legal para poder te auxiliar. E aí, pegando toda essa pesquisa, né, pegando todo esse trabalho, todo esse material, tinha que transformar isso em trabalho. E então no início eu tinha um certo medo, na verdade, né, de às vezes estar fazendo alguma coisa errada, né? Mas quando eu falo para todo mundo a respeito desse ponto especificamente, essa insegurança às vezes bate até hoje, né, enquanto profissionais, porque não é nem às vezes o aspecto de fazer alguma coisa errada, mas é de ter feito alguma coisa num nível bacana que é o que seu cliente merece, né? Então, nesse aspecto, moçada, o que eu aconselho? E um ponto muito importante também, muitos acham que já iniciaram a advocacia, começou a advocacia, já tem que estar no escritório gigante, no centro mais bombado da cidade, né, usando as melhores roupas. E eu vou falar para vocês por experiência de causa. Isso não foi relevante para minha advocacia. Tanto que eu comecei minha advocacia, eu trabalhava na garagem da casa da minha mãe, que meu pai já tinha um escritório lá, então eu acabei transformando, dando aquele toque para poder ficar um pouco mais a minha cara, né? Então eu tirei um tempo, organizei tudo isso, pintei, troquei alguns móveis, dei uma cara nova para aquele ambiente para poder começar a minha atividade. E assim, isso não foi impedimento para que eu tivesse o retorno de clientes.
Então os clientes que já estavam lá, né, às vezes no criminal e estavam precisando de alguma coisa no cível, começaram a aparecer. Eu coloquei uma placa na frente da casa, né, com os meus contatos. E assim, tinha aquele pessoal que às vezes passava na curiosidade, queria, né, ali trocar uma ideia. Então, nesse ponto, inclusive, depois nós vamos falar sobre como cobrar honorários, que é uma pauta aqui nossa também do canal. Então, nesse aspecto, foi aparecendo os clientes, aí o vizinho estava precisando de alguma coisa, um amigo da mãe, tal, tal. Quando eu vi, eu já estava com uma cartela bem interessante para o início da minha advocacia. Uma outra coisa muito legal que eu fiz também, eu procurei o tribunal, lá onde eu trabalhava, né, no caso em Minas, procurei a secretaria e algumas secretarias, na verdade, e me coloquei à disposição para ser advogado da Ativo. Então eu tive algumas nomeações que me trouxeram outros clientes que com o tempo eles acabaram sendo fidelizados e voltam em e-mail, eles precisam de alguma coisa, eles procuram o escritório, né, me procuram para poder trabalhar para eles. Então foi uma outra coisa muito legal que deu muito certo para mim, foi justamente essas nomeações a respeito de alguns casos, né? Então você tem que procurar saber qual o nicho do direito que você quer, que você deseja. Por exemplo, eu já trabalhava no juizado de relação de consumo, então eu fui nomeado para esses casos de relação de consumo. Então, nas várias cíveis, né, de uma certa maneira, então eu era nomeado para diversos casos. Então foi algo que me ajudou e trouxe também muita coisa legal para a minha atividade. E nessa época, como advogado da Ativo também, é muito importante ressaltar, apesar que nós tivemos aí uma divergência, pelo menos aqui no meu estado, a respeito do pagamento pelo estado, a respeito né, desses honorários. Não vou entrar nesse aspecto, que isso é um momento para a gente falar em outro vídeo, mas foi algo que me ajudou pra caramba. Então eu procurei, eu fiz o cadastro, mas eu também me apresentei para alguns juízes ali dentro da comarca, levei uma petição de nomeação, onde eu solicitei essa oportunidade em alguns casos que tivesse essa necessidade, então que eles nomeassem para que eu pudesse trabalhar. Então, no início foi dessa maneira, tá, pessoal? Era meio que a conta gotas mesmo, às vezes o dinheiro que entrava era necessário para poder cobrir aquelas despesas básicas que nós temos. E uma coisa muito interessante, pessoal, que a OAB ela tem alguns programas para poder ajudar o jovem advogado. Então, é algo que eu fui ter conhecimento muito tempo depois, quando, graças a Deus, eu já não estava mais numa condição iniciante, então não passava mais aquelas dificuldades, mas a OAB ela tem programas sim que ajudam os jovens advogados, desde a anuidade até um auxílio financeiro aí, caso o advogado esteja em situação de miserabilidade, para poder auxiliar para que, né, o advogado ele não desista, porque no início tem essas complicações mesmo. Então, o que eu vejo hoje, né, depois de mais, né, quase 10 anos aí de advocacia, é justamente esses aspectos em que eu insisti bastante. Teve muitos momentos que eu não queria aquilo, que eu falei estava muito complicado, mas eu acabei insistindo e deu certo. Parece que é um start e você olha e de repente está tudo começando a fluir. E aí eu fui para um outro escritório trabalhar com um amigo meu e o pai dele, e aí o negócio foi desenrolando de uma maneira que assim, foi dando tudo muito certo. Então, o que eu quero colocar para vocês, que você que está passando aí por esse momento de dificuldade, ou às vezes até você já tem um escritório para poder trabalhar, e aí acaba passando por aquela situação onde que você, o que eles dizem, né, come o pão que o diabo amassou, porque é jovem advogado, está ganhando pouquíssimo, tenta utilizar dessa oportunidade, se é o que tem para você nesse momento, para poder crescer. Para poder o quê? Utilizar aquelas técnicas para quando você puder andar pelas próprias pernas, você ter o quê? Aquela bagagem, aquela experiência, porque às vezes é necessário. É o que eu sempre falo, no início tem muita gente que já quer sentar na janela, né, já quer ter o escritório movimentado. E como eu falei para vocês, essa parte do aspecto físico não foi muito relevante. Depois eu acabei notando tanto que quando eu mudei de escritório, o pessoal não está interessado se você está atendendo no escritório de luxo, eles querem uma boa prestação de serviço. Então isso é extremamente importante. Então se você tem um cantinho aí na sua casa, né, lógico, dependendo do tipo de advocacia que você vai exercer. Por exemplo, quando eu trabalhava na minha casa, eu não tinha um pouco de sossego, às vezes era à noite, cedinho, fim de semana, eu estava atendendo o pessoal, eu não tinha critérios para poder definir sobre isso. Então foi algo que eu fui aperfeiçoando com o passar do tempo. Então se você tem um cantinho aí, ou se você tem algum amigo que também está na mesma situação de compartilhar, então aluga um espaço pequeno ali, que seja, né, dentro da condição de vocês, coloca uma mesa, vocês precisam de ter uma internet, né, uma assinatura digital, que hoje a maioria dos processos são processos eletrônicos, para poder trabalhar. O resto vai vir com o tempo. Então, se você se encontra nessa situação, calma, porque vai dar certo. Você tem que utilizar essas ferramentas,
tá? E pessoal, o network é muito importante. Então sempre está trocando informação com o advogado, né? Dentro de audiência, conhecer o público, né? Pelo qual você vai trabalhar, o que eles necessitam, então eu acho que isso é extremamente importante também. Por fim, pessoal, esses são algumas considerações, alguns pontos pelo qual eu passei. Eu acredito que possa ajudar você também que está nessa fase, né, do 11º período, que é um momento tanto quanto complicado. Não desiste, tá? Porque dá certo. É questão aí de você insistir, né? Lógico que você tem que insistir, mas você tem que procurar se aperfeiçoar suas técnicas, o seu trabalho, o estudo, que isso é extremamente importante, está sempre atualizado, acompanhado, jurisprudência. Hoje, como eu falei para vocês encontram muito material gratuito na internet, assistir vídeo das temáticas. Quando eu fui trabalhar num caso específico, né, X, que era a primeira vez que eu ia trabalhar nele, então eu fiz todo um estudo acerca daquele caso, justamente para quê? Para que eu, né, possa dar, além da passar a credibilidade para o meu cliente, fazer um trabalho bem legal e de excelência. Então, calma que vai dar tudo certo, né? Não desanima no primeiro obstáculo, nem no segundo. É um tempinho aí que você leva para poder engrenar na profissão, mas também quando engrena, meu amigo, ninguém te segura, tá? Ninguém te segura, o mundo é todo seu, beleza? Pessoal, então não esquece de deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, compartilhar com a turma, se inscrever aqui no canal, beleza? E eu aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos, tá bom? Um abraço para vocês, tranquilo e favorável. Tchau, tchau!